Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4, no versículo 1, irmãos. Hoje temos nossas crianças aqui, né, irmãos, acompanhando o culto daqui. Não tem cultinho hoje. Glória a Jesus pela vida deles. Que a palavra venha a fluir no coração de todos eles, em nome de Jesus. Sustentar eles desde cedo, né, irmãos? Desde cedo. Aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 1, irmãos. Aqui a tentação de Jesus, irmãos. E Jesus, cheio do quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para onde, irmãos? Para o deserto. Irmãos, quando fala cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é um só, né, irmãos? Dá a impressão que é muitos Espíritos Santos, né, na vida da pessoa. Mas na verdade, irmãos, quando fala cheio do Espírito Santo, é cheio de poder, não é, irmãos? Cheio de poder, cheio de força, cheio de vigor, cheio de poder de Deus. Então Jesus aqui estava cheio de poder. E aí diz aqui no versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve o quê, irmãos? Teve fome. Então, Jesus, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto, para ser tentado pelo diabo, irmãos. E ele ficou 40 dias sem comer, e ele teve fome. E aí diz aqui, ó, versículo 3. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E dou a quem, irmãos? A quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso aqui serve para nós, né, irmãos? Porque nós sabemos muito bem quem nós devemos servir. Então só existe um nome a quem nós devemos nos prostrar, a quem nós devemos nos colocar, que é Jesus. Nesse nome há poder, nesse nome, irmãos, temos certeza que há libertação. Então só a Ele nós servimos, só nele nós cremos. Mas o inimigo ele vem oferecendo a glória desse mundo, vem oferecendo as maravilhas para quê, irmãos? Para que o cristão ele venha se desviar da fé, venha se desviar de Jesus e venha se prostrar perante ele. Assim como ele fez com Jesus, hoje ele faz com cada um de nós. Por quê, irmãos? Porque se ele destruísse Jesus aqui, então estava tudo certo. Ele não conseguiu vencer Jesus, hoje ele ataca cada um de nós. E as armas são as mesmas, irmãos. O diabo ele não muda as armas. Ele pode ser astuto, ele pode armar a forma de cilada que ele arma, mas as armas são as mesmas, né, irmãos? Sempre foi dessa forma e sempre vai ser. E aí diz aqui, ó, versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti e te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É por algum tempo, irmãos. Então ele ficou 40 dias sendo tentado, sem comer coisa alguma. Ele teve fome e o diabo usa daquela fraqueza dele ali, irmãos, para quê? Para tentar ele. Só que aquela fraqueza, irmãos, aquela fraqueza que Jesus estava sentindo ali, na carne, aquilo fortalecia Jesus. Porque ele sabia muito bem, irmãos, que quando a carne dele estava fraca, em espírito ele estava forte, assim como o apóstolo Paulo entendeu isso daí. Então, conosco não é diferente, irmãos. Quando a palavra fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, assim quando fala também de Estevão, quando ele foi pregar para aquela multidão lá, ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de poder também. Então, irmãos, nós temos que estar sempre cheios de poder. Na carne, a nossa carne tem que estar enfraquecida mesmo, irmãos. Mas em espírito, nós temos que estar firmes, fortes, fortalecidos. Para quê? Para vencer as tentações. Porque imagine Jesus indo para o deserto para ser tentado pelo diabo, fraco, sem Espírito Santo, sem poder de Deus, como é que ele ia fazer, irmãos? Ele ia vencer? De forma nenhuma. Então, com a gente, da mesma forma, devemos estar a cada dia cheios do Espírito Santo, cheios de poder para vencer as tentações que vêm sobre cada um de nós. E elas vêm, irmãos. De uma forma ou de outra, elas vêm. A nossa fé, ela é acrescentada a cada dia pelo entendimento da palavra e a vivência da palavra. E a nossa fé, ela é provada todos os dias também. Então, se todos os dias nós crescemos, todos os dias nós somos provados para ver se a nossa fé ela é genuína, para ver se a nossa fé ela é verdadeira ou ela é somente fogo de palha, irmãos. E se ela for fogo de palha, ela vai queimar muito rapidamente. Mas se ela for firme em Cristo, se a nossa fé for firme, pode vir as lutas, tribulações, dificuldades, vamos sofrer, vamos padecer, mas vamos vencer e crescer, irmãos. E crescer.
Então, todos, tudo e todos que se voltam contra o cristão, a tendência é cair, irmãos. É cair. Seja as armadilhas do diabo, seja pessoas, seja o que for, que se levanta contra o cristão, a tendência é cair. Não porque o cristão ora contra, não porque... Mas não, é porque o Espírito Santo, irmãos, ele ajuda o cristão na caminhada. E só tem vez com Jesus aquele que serve a Jesus. Aquele que não serve a Jesus não tem vez com Jesus. Então, a quem você se coloca para servir, você é servo daquele. Então, a pessoa se coloca diante de Jesus, as orações dela vai ser ouvida por quem? Jesus. A pessoa se coloca diante do maligno. Quem que vai ouvir as orações, irmãos? O maligno. E não tem como o maligno prevalecer, irmãos. Em desenho animado, em filme, você vê o mal prevalecer muitas vezes, né? O mal prevalece muitas vezes. O mal, ele não é aniquilado, o mal, ele permanece ali, né? Acabam num filme, aí tem a segunda parte lá, pode ter certeza que na segunda parte o mal vai voltar lá para tentar de novo e vai acontecer, e vai sempre assim, né? É sempre assim, mas no mundo espiritual não é assim, irmãos. O mal já é derrotado, o mal já tem um fim certo para ele já, que é o lago de fogo. Basta ao cristão, irmão, se colocar diante de Jesus. E Jesus, ele se colocou diante do Pai e ele venceu. Nós nos colocando também diante de Jesus, nós vamos vencer todas as coisas, irmãos. E para estar cheio do Espírito Santo, né? Efésios capítulo 6, irmãos, nós conhecemos bastante essa passagem, assim como nós conhecemos também Efésios 2 e conhecemos também Efésios 1. Efésios capítulo 6, versículo 10, o título aqui é a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no que mais, irmãos? E na força do seu poder. Então, quando eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida, eu estou cheio do Espírito Santo. E quanto mais poder eu tenho, mais cheio do Espírito Santo eu estou. Essa busca aqui, irmãos, não é quando você estiver caído. Essa busca não é quando você está no meio da tribulação, da grande tentação, não é isso, irmãos. Essa busca aqui é quando você estiver bem. É quando você estiver bem. Jesus estava bem. Jesus, ele buscou quando ele estava bem. E ele foi conduzido para o deserto, bem, e lá ele venceu. Nós temos que buscar o revestimento de Deus quando estamos bem. Porque a tentação vai vir, o dia mal vai vir, e nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do poder de Deus. Ah, eu estou bem agora, eu vou deixar para buscar quando vier a luta. Vai cair, irmãos. Vai cair, porque a palavra não ensina isso. A palavra não ensina que você tem que buscar quando você estiver caído. Tem que buscar quando você está bem. A armadura de Deus, você está de pé, você está seguindo, se revista. Diz aqui, ó, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Contra o que, irmãos? Contra as astutas ciladas do diabo. Os irmãos sabem o que é astúcia, né, irmãos? Imagine um diabo. Irmãos, o diabo por si só, ele é bom ou é ruim? É ruim. O diabo por si só, ele é ruim. Imagina ele armando ciladas. Ele sendo astuto, armando ciladas contra o cristão. Como são essas ciladas, irmãos? Irmãos, uma cilada é aquilo que você não enxerga. Você não enxerga, é um perigo que você não enxerga, os seus olhos não conseguem ver. É uma cilada, ele armou uma cilada. E o inimigo, ele arma ciladas para nós em todo o tempo, irmãos. E para isso ele usa pessoas, para isso ele usa todo o sistema mundano, ele usa de todos os meios que ele tem. O diabo, irmãos, ele tem anjos a seu favor. O diabo, ele tem pessoas a seu favor. O diabo, ele tem igrejas a seu favor. Pensem nisso, irmãos. O sistema religioso, se ele for somente o sistema religioso, se não tiver a compreensão que Jesus veio trazer, esse sistema está nas mãos do maligno. E o maligno usa de todos os meios para derrotar o cristão genuíno, verdadeiro, assim como ele quis derrotar Jesus e ele não conseguiu. Então nós vamos ser atacados de todas as formas, vão ter ciladas que foram montadas com astúcia contra nós para nos derrubar. Olha que glória. O pregador Dennis chegou, irmãos. Aí, ó, tá vendo? Chegou até cedo, ó. E aí diz aqui, ó. Versículo 12, irmãos, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas temos que lutar contra quem, irmãos? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, lugar celestial é onde Jesus está. É onde ele está, irmãos. Onde que Jesus está, irmãos? Hoje ele está dentro de cada um de nós. Jesus está dentro de cada um de nós. E o diabo, ele vai querer operar contra nossas vidas para quê, irmãos? Para tirar aquilo que nós temos de mais importante. Para minar o nosso entendimento, minar as nossas vidas, irmãos. Então nós temos uma batalha interior.
Nós temos uma batalha que ocorre em nós, é uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual, o diabo ele luta com todas as forças para nos minar, para entrar, fazer a festa, irmãos. Seja através de sugestões, seja através de conselhos, seja através de modas que o mundo tem, as modinhas, seja através de, irmãos, de muitas formas, ele vai fazer de tudo para vencer a batalha. E essa batalha aqui, irmãos, ela tem que existir. Ela tem que existir para nós crescermos a cada dia, nos fortalecer, buscar mais e mais a Jesus. Então ninguém está livre dessa batalha. Todos nós estamos nessa batalha. É uma batalha espiritual. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, vai dizer isso. Que nós temos uma batalha, irmãos. É a carne contra o espírito. Um se opõe ao outro para que nós não façamos o que queremos. Então quando você estiver firme ali em Jesus, estiver com ânimo, pronto, sincero, quando você estiver cheio de ânimo e vigor para seguir adiante, o diabo vai investir contra a sua vida para você desistir desse vigor, desistir da caminhada, para você se voltar para o mundo, para você começar a estar atento às coisas dessa vida, para você se enfraquecer, irmãos, espiritualmente. Quando você estiver dando ouvido para o maligno, pode ter certeza que vai ter um Espírito Santo ali, falando com você em todo o tempo, para que você venha recobrar o entendimento, para que você venha voltar para a luz, para que você venha seguir com passos firmes após Jesus. E se você não ouvir o Espírito Santo, você vai seguir após Satanás, após o diabo, vai cair, e assim vai, irmãos. Então, por isso que a palavra fala, o apóstolo Paulo vem orientando aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. As astutas ciladas do maligno, irmãos, está contra a minha vida, está contra a vida de cada um dos irmãos, cada um, não tem aquele que está privado disso, não tem aquele, irmãos, que está livre disso daí. E aí diz aqui, ó, versículo 13, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de que forma, irmãos? Firmes. Vejam que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo aqui, ele fala para nós nos revestir, para quê? Para vencer no dia mau, irmãos. Para que quando chegar o dia mau, depois de ter feito tudo, ficarmos firmes. Feito tudo o quê, irmãos? É tudo aquilo que Jesus fez quando ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Ele resistiu, ele enfrentou o maligno ali, ele enfrentou com aquilo que ele tinha. E o que ele tinha, irmãos? A palavra. O que ele tinha era o poder de Deus. O que ele tinha era a fortaleza de Deus, era o Espírito, irmão, sobre a vida dele. E é o que nós precisamos também no momento da luta, no momento da aflição. E tem coisas que acontecem em nossas vidas, irmãos, que nós não encaramos como luta. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não encaramos como astutas ciladas do maligno. E nós temos que encarar. Imagine quando você depara com uma situação, irmãos, você tem que entender que o diabo está investindo contra a sua vida. Quando eu deparar com uma situação, eu tenho que entender que o maligno está investindo contra a minha vida. Nós não somos mais do mundo. Nós não somos mais, irmãos, aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. Aquele que está morto em ofensa e pecado, ele não tem para onde cair, irmãos. Ele não tem como morrer, ele está morto. Só morre aquele que está vivo. Morto, que eu digo espiritualmente. O que está vivo neles é a carne, são os desejos, são as paixões desta vida. E isso sim tem que morrer, isso sim tem que acabar. Mas o maligno não está se importando se as pessoas do mundo, elas buscam as coisas dessa vida. Para ele está tudo certo, irmãos. O diabo está preocupado são com os cristãos, aqueles que buscam a Jesus, aqueles que estão prontos para resgatar aqueles a quem pertence a ele. Então, cada um de nós somos uma ameaça para o maligno, irmãos. E é contra nós que ele vai lutar. E nós temos que entender isso daí. Nós não podemos desmerecer, desprezar os ardis de Satanás. E nós não podemos desprezar, irmãos, que nós somos filhos de Deus. E aí diz aqui, ó, versículo 14, ó, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos nós recebemos todos os dias, irmãos? Imagina uma afronta que vem contra você. Uma afronta que vem contra você. É uma cilada do maligno, irmãos. É um dardo inflamado, algo que vem contra a sua vida para você murmurar, para você sair do espírito, para você entrar na carne, para você retribuir, para você... É isso. Então, uma simples afronta, que para o mundo é uma afronta. Para o cristão, ela pode resultar em crescimento espiritual, quando ele vencer essa afronta, ou pode se tornar em, o que, irmãos? Reprovação. Reprovação da fé. Então, você teve ali naquele momento, aquilo que você entendia por certo, você foi reprovado, porque você não cumpriu, você não praticou. Isso para o cristão é um passo para trás. Isso para o cristão é um tropeço, irmãos. Isso para o cristão é muito ruim. Quando alguém mentir contra você, por exemplo, isso é uma seta, isso é um dardo que vem contra você.
Quando alguém mentir contra você, você pode vencer isso daí e entender que o diabo está investindo contra a sua vida, porque você já entendeu que a sua luta não é contra pessoas, é contra aquele que opera nela. Então as pessoas são usadas pelo maligno. As pessoas são usadas pelo diabo. E eu sempre falo isso. Elas podem ser bonitas, elas podem ser bem apresentáveis, elas podem ser educadas, elas podem ser honestas segundo o padrão do mundo, mas elas podem facilmente ser usadas pelo maligno para investir contra o cristão. E aí uma mentira, o cristão pode resultar em ele vencer isso daí, crescer e a fé dele ser aprovada. E ele pode também entrar em luta com uma mentira contra ele e ele vai pecar, e ele vai negar Jesus, e ele vai ser reprovado naquele momento. Isso é o fim para ele? Não, não é o fim, é um tropeção que ele deu. Isso é um passo para trás que ele deu, ele vai ter que recobrar a consciência e admitir que errou e seguir adiante, que vai vir outra. Logo em seguida, vai vir outro dardo. Aí se não for alguém mentindo contra você, vai ser alguém te falando alguma coisa que você não goste. Vai ser, por exemplo, alguém te dando um prejuízo. Vai ser, por exemplo, alguma coisa muito... E aí você vai ter a oportunidade de confessar Jesus. E vai ter a oportunidade também de negar Jesus. Isso é todo momento, irmãos, em todo instante. Porque em todo tempo a nossa luta é contra o príncipe desse mundo. Em todo tempo a nossa luta é contra os principados potestades, é contra as hostes espirituais da maldade. Em todo tempo o nosso coração vai estar em perigo. Em todo tempo. Em todo tempo a palavra da verdade pode frutificar em nosso coração e em todo momento a gente pode receber um dardo e ele penetrar no nosso coração também e destruir aquilo que foi construído com tanto amor e carinho, irmãos, por aquele que deu a vida por nós. E aí diz aqui, ó, versículo 15, né? Ó, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, calçados os pés. O nosso pé tem que estar calçado. Pé, irmãos, é entendimento. Entendimento. Imagine que outrora nós éramos mancos, nós não andávamos direito, nossos pés eram tortos. Os nossos pés, irmãos, era ruim demais. Espiritualmente dizendo. Nós não tínhamos entendimento de nada, nós não conhecíamos a verdade. E Jesus, ele veio e nos deu entendimento. Ele consertou os nossos pés, ele calçou os nossos pés. Isso aí, irmãos, em todo instante, nós temos que lutar para os nossos pés estar calçados. Calçados. O entendimento está em nós, irmãos. Entendimento. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas, nós temos que ter entendimento. Podemos ficar perplexos? Muitas vezes. Muitas vezes vamos estar perplexos. Mas temos que entender. É coisa que vai acontecer mesmo com a gente. É coisa que vai acontecer. É estranho? Pode ser. É como se coisa estranha acontecesse. Mas temos que nos alegrarmos pelo fato de ser participante das aflições de Cristo. Porque com Jesus foi dessa forma também. Jesus, irmãos, Jesus só fez o bem e só recebeu afronta. Quando quiser elogiar ele falou, não, pera lá. Bom é Deus, eu não. Não é isso? É. Então, as poucas vezes que quiseram elogiar Jesus, ele cortou para não, pera lá. Eu não. Bom é Deus. Então, ele nunca quis ser honrado por homens e também não foi, irmãos. Não foi. Então, aqui, ó. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada aqui, irmãos, é a palavra de Deus, né? A palavra, irmãos, é para você se defender, é para você atacar o maligno, assim como Jesus atacou o maligno ali, com a palavra de Deus, com a espada. Ele também diz para nós termos a espada, irmãos. A espada nós vamos revidar o ataque, porque nós temos que ter a palavra. Quando o diabo quiser pôr na sua mente que não tem jeito para você, e que o ideal é que você se mate, por exemplo, para acabar com o problema, nesse momento aí você tem que ter a espada do Espírito, a palavra de Deus, para falar assim, não, pera lá, a minha vida já foi comprada por bom preço, e eu fui justificado por Jesus. Então tem jeito sim. Enquanto eu estiver seguindo após Jesus, tem jeito. E pronto, acabou, irmãos. É com a espada que se defende, é com a espada que se revida os ataques do maligno. Isso acontece pouco, irmãos? Não, isso acontece muito, muito. Irmãos, tomem cuidado com o suicídio. Tomem cuidado. Isso aí está em todo lugar e principalmente com os cristãos. O diabo ele vai usar, irmãos, de todas as formas para destruir o cristão. Começa com uma crise, depois ou uma depressão, ou isso ou aquilo, coisas que já inventaram o nome, né, irmãos? Porque inventa o nome para tudo. E nada mais é do que ataque do maligno. As enfermidades que nós passamos aí, ataque do maligno. As crises que se tem, ataque do maligno. Seja o que for, irmãos, é ataque do maligno. O maligno usa daquilo que ele tem nas mãos. E nós temos que usar daquilo que nós temos na mão também. O que nós temos na mão é Jesus. O que nós temos nas mãos são irmãos, é igreja, é oração. O que nós temos na mão é palavra, é disso que nós temos que usar. Ele vai usar daquilo que ele tem. A enfermidade é do maligno. A enfermidade não é de Deus, irmãos. Temos que entender isso daí. Ah, eu estou passando por enfermidade, sou filho do maligno. Não!
Você está passando por enfermidade, que é uma oportunidade que você tem de confessar Jesus, de crescer na graça e no poder de Deus, de crescer da sua fé ser aprovada. É oportunidade, irmãos. Oportunidade. Tudo aquilo que Jesus permite é oportunidade para o cristão. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Da mesma forma que você vai ensinar uma criança a andar de bicicleta, e chega uma hora que você está segurando ela na bicicleta, e aí quando você vê que ela está mais firme, você solta ela. Não é, irmãos? Ela pode cair? Pode, mas é a oportunidade que ela tem de se equilibrar ali e ir embora e vencer aquilo ali, irmãos. Assim também é o cristão. O que é uma enfermidade perto daquilo que Jesus nos garantiu, irmãos? Não é nada. Não é nada. O que é esse mundo perto daquilo que Jesus nos garantiu? O que é 100 anos de vida perto daquilo que Jesus nos garantiu, irmãos? Não é nada. Não é nada. Mas tenham em mente, seja crise de ansiedade, seja depressão, seja autismo, seja, irmãos, déficit de atenção, seja, irmãos, tudo isso é do diabo. São coisas que o diabo vai usar contra nós, contra nossas crianças, vai usar contra nossas vidas, e nós vamos ter que vencer, irmãos, isso daí. E só se vence de uma forma, se colocando diante daquele que pode nos honrar. É Jesus. É o único, irmãos. Nós só podemos receber honra de Jesus, não podemos receber honra de mais ninguém, de nada. É só Jesus que pode nos honrar. E ele vai nos honrar como? Ele vai nos honrar dando casa boa, dando carro novo, dando anel de ouro, dando... Não, irmãos. Não. O anel, sim, ele põe em nossos dedos mesmo. É uma aliança que nós temos com ele. É um compromisso que nós temos com ele. Isso aí está definido. Mas as coisas dessa vida, irmãos, nós vamos conquistar trabalhando. E menos do que buscando, né? A busca tem que ser maior. A palavra fala, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas necessárias, irmãos, ele vai nos acrescentar. E vai nos acrescentar mesmo, e nos acrescenta. Mas temos que confiar naquele, irmãos, que é verdadeiro. Aí diz aqui, ó, versículo 18, ó, orando em todo o tempo. Irmãos, quando fala orando em todo o tempo, os irmãos já perceberam que a nossa vida, irmãos, é uma vida de oração? Irmãos, quando você está, as irmãs, por exemplo, as irmãs estão lá fazendo comida, as irmãs estão passando roupa. Irmãos, todas as vezes que você se coloca diante de Deus, você lembra de Deus ali, e você pode estar onde for, irmãos, você coloca as suas necessidades diante dele. Você pede socorro àquele que pode te socorrer. Você fica sabendo que o seu netinho está doente. Em quem primeiro você pensa, irmãos? Em Jesus. É o primeiro que você pensa. Senhor, abençoe essa criança. Senhor, ajuda essa criança. Quando um filho seu está doente, é a primeira pessoa que você pensa. Ali já começa uma oração, irmãos. A nossa vida é uma vida de oração. Não é aquele momento somente que você se coloca de joelho ali para orar. Em todo o tempo. Nós estamos no trânsito, lá você recebe o livramento. Glória a Jesus. Você entende que foi Jesus que te livrou. Quando vem uma investida contra você, Senhor, me livra desse mal. Você vê que foi uma investida contra você. Ah, quer dizer que tudo é investida contra o cristão? Irmãos, é tudo. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipe desse século. Imagine o tanto de entidade espiritual que está contra nós, irmãos. Imagine o quanto de demônio que está contra nossas vidas. Os irmãos acham que eles vão trabalhar pouco ou vão trabalhar muito, irmãos? Cada um deles trabalha muito. E aqui tem hierarquia, irmãos. Tem hierarquia entre eles. Então, não tem forte, não tem pequeno, não tem grande, não tem fraco, não tem nada, irmãos. Sendo cristão, eles vão partir para cima. Eles partem para cima das crianças, eles partem para cima dos adultos, eles partem para cima dos velhos, eles partem para cima de todo mundo. Não tem aquele que está livre. E todos têm a oportunidade de confessar Jesus. Os filhos devem estar sob a cobertura dos pais. Tem filho que busca mais que o pai. Não é assim, irmãos? Infelizmente é assim. Tem filho que busca mais que a mãe e o pai. E não pode ser assim, irmãos. Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais tesourar para os filhos. Os pais têm que ter uma responsabilidade, irmãos. Tem que adquirir uma responsabilidade sobre os filhos. Tem que adquirir isso daí. Os pais têm que adquirir essa responsabilidade. Tem que entender, irmãos, que os demônios não deixam barato. As nossas crianças vão para a escola, irmãos. Vão para a escola. A escola é um lugar de trevas, irmãos. Lugar de trevas. Nós mandamos nossos filhos para a escola porque somos obrigados a mandar. Obrigados. Porque se eu pudesse escolher entre ir para a escola ou aprender em casa, com certeza ia ficar em casa. Não tem dúvida nenhuma, irmãos. Não iria para a escola. Iria aprender em casa. Mas não tem essa opção ainda. Quero que um dia tenha essa opção aí. Ainda não tem. Também, né? Isso mesmo. Escola é trevas, irmãos. Eles vão para a escola e lá é complicado. É complicado. O poder das trevas opera de muitas formas. E ali você está em casa, só intercedendo por ele, só orando por eles. Você não pode fazer mais nada além disso. É orar pelas crianças, interceder pelas crianças, mas acima de tudo, irmãos, estar cheio do Espírito Santo. E aí diz aqui, ó,
Versículo 18, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Por quê, irmãos? Por todos os santos. Irmãos, quando se fala em oração, tem que ter perseverança. Nós temos que perseverar em fazer as coisas de Deus. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne, ela quer existir. A nossa carne, ela quer que a nossa confiança esteja em qualquer coisa, menos em Jesus. A nossa carne, ela quer confiar na medicina. A nossa carne quer confiar, irmãos, em psicólogo, psiquiatra, para depois confiar em Jesus. E não. Nós temos que confiar primeiramente em Jesus. Depois, nós vamos usar daquilo que nós temos. E vamos usar, irmãos, sem problema nenhum. Mas a nossa confiança tem que ser em Jesus. Se Jesus não puder me ajudar, irmãos, não é médico que vai me ajudar, não é psicólogo, não é psiquiatra, não é ninguém que vai me ajudar. Então, primeiramente, eu tenho que buscar em Jesus. Eu tenho que confiar em Jesus. E tem que me mexer, né, irmãos? Me mexer. Ah, eu confio em Jesus, eu tenho diabetes, então eu vou comer o que me der na telha, eu vou comer porque eu tenho Jesus na minha vida. Vai morrer. Vai morrer, irmãos. Vai cair o pé, vai ficar impotente, vai ficar cego, vai perder a perna. Você vai se dar mal, se for dessa forma. Agora, se você confiar em Jesus, pedir a graça dele sobre a sua vida, para você poder ficar longe do açúcar, aí vai dar certo, irmãos. Vai dar certo. E usar dos meios que você tem para melhorar, ou se você tiver colesterol alto, tiver alguma coisa e você não se cuidar, está sendo negligente, né, irmãos? Está sendo negligente, vai morrer. Irmãos, a palavra é bem clara. Revestivos de toda a armadura de Deus. Irmãos, revestir de toda a armadura de Deus é ser homens e mulheres sensatos. Pergunta para o irmão Luiz se ele come qualquer coisa, irmãos. Já comeu, né, irmão? Hoje ele cuida do espírito, cuida da carninha dele, né, irmãos? Para poder vir para o culto, para poder estar junto com a gente. Se ele não se cuidar, os pés dele incham, o corpo desfalece e ele vai ficar entrevado em cima de uma cama e não vai poder estar com a gente aqui, irmãos. Então, irmãos, cada um de nós temos que ter consciência da carreira que nós estamos seguindo. E aí diz aqui, ó. Aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 19, ó. E ore também por mim, ó, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. De que forma, irmãos? Com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Então, irmãos, para essa palavra ser notória, para essa palavra alcançar as pessoas, é preciso, irmãos, da oração da igreja. A oração da igreja tem poder, irmãos. A oração da igreja tem muito poder. Isso aconteceu muitas vezes. A igreja intercedeu muitas vezes e as coisas aconteceram. Então o apóstolo Paulo ele se sentia necessitado disso. Falou assim, orem por mim também, para que seja, no abrir da minha boca, a palavra saia com confiança, para fazer notório o mistério. O mistério do evangelho, irmãos. O evangelho é um mistério para muitos. Não que ele não esteja ao alcance de todos. A palavra está por todo o mundo. Mas o entendimento do evangelho, irmãos, são poucos daqueles. Porque a palavra fala que muitos são chamados. Poucos são o quê, irmãos? Escolhidos. Irmãos, só é escolhido aquele que entende. Só é escolhido aquele que obedece. Escolhido é separado. Escolhido é tirado do mundo. A pessoa só sai do mundo quando ela encontra algo melhor. Ponham isso na cabeça. O ser humano ele só troca uma coisa por outra melhor, irmãos. Então a pessoa ela só vai sair do mundo se ela tiver um encontro com a palavra e crer nessa palavra e desejar essa palavra. Aí ela vai sair do mundo, aí ela vai vir para a palavra, aí ela vai se entregar a Jesus e o que tiver que fazer ela vai fazer, irmãos. Ela vai fazer, por quê? Porque ela é uma escolhida. O escolhido saiu, foi tirado do mundo, tirado das trevas, trazido para a luz, tirado debaixo da lei e trazido para a graça. Olhou para Jesus, entendeu. Irmãos, vai seguir após ele, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Ah, não entendi a palavra. Não é escolhido. Tá indo, tem que ser escolhido, irmãos, tem que entender. Ah, entendi, mas não quero. Tem muitos. Entendi, mas não quero. Não adianta de nada. Porque o entendimento sem obediência não adianta de nada, irmãos. Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo gozo que estava proposto a ele, irmãos, ele venceu. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo. Pela obediência ao Pai. E nós também, sendo obedientes, e aqui ele diz aqui no versículo 20, né, o apóstolo Paulo, ó, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele era tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do poder de Deus, que não importa se ele estava nas ruas, se ele estava preso, se ele estava recebendo açoite, se ele estava, não importa onde ele estivesse, a forma como ele estivesse sendo tratado, ele confessava Jesus. E nós temos isso, o relato disso. Não importa a situação que ele estava, irmãos, ele crescia a cada dia. E quando chega no fim da vida dele, ele fala assim, ó, não que eu haja alcançado, né? Ele fala da salvação ali, mas uma coisa eu faço,
É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele segue para onde, irmãos? Para o alvo. Irmãos, muitas vezes o cristão ele fica parado ali, prostrado, diante de uma luta. Isso já é passado, irmãos. O que você deparou, irmão, já é passado. Deixa correr isso aí para lá. Vence e segue adiante. Não fica preso naquilo, irmãos, que você não fique. É como você vai prestar um concurso, aí chega lá, irmãos, várias matérias, várias perguntas, e você fica lá, naquela questão lá. Você não entendeu aquilo lá, e você fica ali. E você não sai dali. Fica ali martelando a cabeça. Você vai ser reprovado, irmãos. Larga aquilo e vai para outra. Vai para outra. Vai para outra. Depois, se sobrar tempo, volta lá. Para nós não tem isso. Não vai sobrar tempo nenhum. Nós, irmãos, deparamos com uma situação, segue adiante, irmãos. Não fica preso. Não fica preso naquilo que você não consegue vencer, irmãos. Segue adiante. Olhando para Jesus. Vai embora. Vai adiante, você vai crescer, irmãos. Jesus vai dar o escape, ele vai ajudar. Olhar para trás não adianta. Voltar para trás, ele não se agrada daquele que retrocede, irmãos. Não adianta retroceder. Tem que seguir adiante, tem que lutar, irmãos. Nós temos uma carreira, uma caminhada com Cristo. E temos que seguir a cada dia, não podemos, em momento algum, desfalecer, irmãos. Vamos lá em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, irmãos. No capítulo 3, irmão, vamos ver uma situação aqui no capítulo 3, para a gente poder entender a outra lá. Atos, capítulo 3, versículo 1. Aqui a cura de um coxo. Então o homem foi curado, né, irmãos? Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora nona. A hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, ele era o quê, irmãos? Era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse, o que, irmãos? Uma esmola. Ele pediu uma esmola. Se ele recebesse uma esmola, ele ia continuar onde, irmãos? Ia continuar ali pedindo esmola, né, irmãos? E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te, o que, irmãos? E anda. Olha que coisa, irmãos. Aí, versículo 7, ó. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos fizeram o que, irmãos? Se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou aonde, irmãos? Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então, e aí depois aqui, a multidão desse povo aqui se voltou contra João e Pedro, não é, irmãos? Mas Pedro e João, eles deram o que a esse homem, irmãos? Eles deram daquilo que eles tinham. Daquilo que eles tinham. Não temos ouro nem prata. As pessoas buscam aí, ouro e prata. Se esse homem tivesse recebido ouro ou prata, ele ia continuar ali aleijado, pedindo esmola na porta do templo. Mas não. Os discípulos foram lá, os apóstolos deram do que eles tinham, que era a cura. Aqui foi a cura física, irmãos. Recebeu a cura física. Mas essa cura física, naquela época, serviu para quê? Foi uma autorização para eles poderem entrar no templo, irmãos. Isso aqui foi uma liberdade que esse homem recebeu para poder entrar no templo. Porque até então ele não podia entrar, irmãos. Ele tinha que ficar na porta também pedindo esmola ali, que era o lugar dele. Então, os apóstolos colocaram ele em outra posição, irmãos. Deram saúde física? Sim. Eles entraram no templo. Na graça é diferente, irmãos. Então aqui, esse homem, ele recebeu uma saúde física para poder ir lá ouvir a palavra. Nós não. Nós éramos mortos. Mortos em ofensas e pecados. Nós tínhamos vida, irmãos. Vida carnal. Nós tínhamos uma vida terrena. E nós tivemos que ser mortos para poder ter vida com Jesus. Tivemos que ser mortos. Tivemos que negar a nós mesmos. Tivemos que renunciar a tudo aquilo que nós tínhamos para poder ouvir a palavra. Para poder entender a palavra. Então na graça é diferente na lei, irmãos. Na lei, qualquer defeito que a pessoa tivesse, ela estava tirada do meio do povo, tirada do templo. Essa pessoa aí não podia estar junto. Aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, 12 anos. 12 anos com fluxo de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha. Para quê, irmãos? Por que ela gastou? Ela gastou para poder estar em comunhão com o povo, para poder estar junto ali, para poder entrar no templo, talvez, para poder estar com a sua família, estar com a sua família. E ela não podia, por quê? Tinha um fluxo de sangue. E aquele que tivesse a mulher que tivesse o fluxo de sangue, todo o período que ela tivesse o fluxo de sangue, era uma imunda. Imunda. Jesus vai lá, só dela tocar em Jesus, ele dá liberdade para ela. A partir dali, ele curou sim ela fisicamente, mas deu a ela liberdade para ela poder estar em comunhão com a sua família, poder estar em comunhão com o povo, poder entrar no templo se ela quisesse, para ela poder seguir adiante sua vida, irmãos.
a mulher adúltera, a mulher naquele momento ali, irmãos, ela praticou um pecado e pela lei ela deveria ser morta. E Jesus simplesmente fala para ela, vai e não peques mais. O fato dela não pecar mais daria oportunidade a ela, irmãos, de quê? Dela ser separada para o reino, dela poder estar no caminho da verdade, no caminho da justiça. E a gente sabe muito bem, irmãos, que se libertar do pecado não é para o homem. O homem não tem esse poder, irmão, de se libertar do pecado. É necessário que Jesus opere em nossas vidas para podermos estar livres do pecado, livres da morte, irmãos. Então, com esse homem aqui, ele recebeu a liberdade de poder entrar no templo e ouvir a palavra. E conosco, irmãos, foi da mesma forma, né? Jesus nos deu vida, e hoje com vida nós podemos seguir após ele, irmãos, mas a vida que vem dele. E tivemos que morrer para esse mundo, matar a nossa carne para poder sim seguir com Jesus, né? E aqui, ó, aqui depois, o que acontece, irmãos? O povo judeu aqui se volta contra Pedro, contra João, e aí diz a eles que eles não deviam mais falar da palavra, não deviam falar mais nada em nome de Jesus, nem fazer nada em nome de Jesus. Iriam brecar e barrar eles, né, irmãos? O povo judeu não queria que eles dessem daquilo que eles tinham, né? E aí, quando chega mais à frente aqui, ó, vamos ver aqui, ó, capítulo 4 agora, irmãos, versículo 23, irmãos. Vou ler do 23 aqui, para nós concluirmos aqui. Atos capítulo 4, versículo 23. Aí prenderam eles, né, irmãos? Soltaram eles, falaram para eles não curar mais ninguém, não falar mais de Jesus, acabar com essa obra, né, irmãos? Porque eles não queriam o nome de Jesus engrandecido, né? E aqui no versículo 23 diz assim, ó, e soltos eles, foram para casa, foram para os seus, e entraram, e contaram tudo o que lhes disseram, os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a quem, irmãos? A Deus. Aqui os irmãos estavam reunidos lá, né, irmãos? E eles chegaram lá e contou para eles o que tinha acontecido. Levantaram a voz a Deus e disseram, aqui é a oração dos irmãos, Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, tudo o que nele há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, o que aconteceu, irmãos? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que acontecia, irmãos? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente vê que a oração dos irmãos aqui foi tão forte. Por quê, irmãos? Porque é o propósito de Deus, irmãos. Então, a palavra ser levada adiante, a salvação chegar a todos os homens, isso é o desejo de Deus, irmãos. A vontade dele é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade dele é que todos os homens venham se arrepender, irmãos. Então, quando a igreja se põe nesse propósito, irmãos, o teto se move, o prédio se move, as coisas acontecem. E o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos irmãos e eles saem falando ousadamente a palavra de Deus. Irmãos, isso é o que se precisa. O que se precisa no dia de hoje é isso, não é, irmãos? É que a palavra seja levada adiante. O que precisa hoje, irmãos, é que realmente homens e mulheres sejam cheios do Espírito Santo. Não para ficar fazendo baderna, irmãos, não para ficar pulando, virando cambalhota, não é isso, irmãos. Mas é para que a palavra seja levada adiante com ousadia. É para que cada irmão cheio do Espírito Santo consiga vencer as lutas, consiga vencer as enfermidades, consiga vencer as tentações, irmãos, que vêm e vão vir. Então, coisas vão acontecer conosco, irmãos, e nós temos que estar preparados. Para isso, só tem uma forma, irmãos, é estarmos unidos no mesmo propósito, unidos numa mesma fé, numa mesma esperança, é buscar a cada dia, não importa, irmãos, onde você esteja, o local que você esteja, o que você esteja enfrentando, se coloca diante de Deus. Lembra primeiramente dele, saiba que ele é poderoso, irmãos, para ajudar e para socorrer. Quando tudo parece estar perdido, irmãos, para Jesus não está perdido não. Não tem aquilo que Jesus não consiga resolver. Mas o que põe na cabeça do cristão que as coisas estão perdidas é o maligno. O maligno ele tem poder, irmãos. Ele tem poder para lançar um dardo, uma seta e fazer com que o cristão fique prostrado diante de uma luta, irmãos. Infelizmente, é isso que acontece. Não é, irmãos? E temos que lutar. Amém? Operador Denis, vem fazer a obra aqui, irmão, em nome de Jesus. O Denis vai estar empenhado nesse serviço aí, né, irmãos? Esses dias aí.
mas creio no Espírito Santo sobre a vida dele, vai derramar graça a cada dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse dia, mais um dia que a sua igreja te busca, te louva, te adora. Esse culto foi aberto para te adorar e te engrandecer, Senhor. E agradecemos por cada oração dos teus filhos, agradecemos por essa liberdade, Senhor Jesus, de batermos da porta da tua misericórdia, sabendo, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Agradecemos pelos louvores e pela sua santa e poderosa palavra. Agradecemos, Senhor Jesus, pois o Senhor nos encheu do teu Espírito, pois o Senhor tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a olhar para frente, para o prêmio da soberana vocação, que a cada um de nós o Senhor nos ofereceu e conquistou, Senhor Jesus. Possamos olhar, Senhor Jesus Cristo, para a nossa vitória, olhar, Senhor Jesus, para aquele que o Senhor nos fez, não mais pecadores e condenados, imundos, perversos, mas filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós possamos, todos nós, Senhor, brilhar como astros nesse mundo. Então nos ajuda, levanta a cabeça dos seus filhos, Senhor Jesus Cristo, tira todo o mau pensamento, tira, Senhor Jesus Cristo, qualquer, Senhor Jesus, desejo de desistir, mas que todos nós possamos olhar e acreditar que o Senhor está conosco até o fim das nossas vidas, Senhor. Abençoa os seus filhos que estão enfermos, nos faz, Senhor Jesus Cristo, vencer todas as coisas pela fé no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, nos conduz em paz para os nossos lares, meditando na sua palavra, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.